Graça e paz a todos. Estamos aqui gravando palavra desse segundo dia de pandemia aí que as igrejas estão tendo que ficar fechadas final de semana. Espero que essa palavra seja bênção na sua vida, que Deus possa falar com você, que Jesus possa nos transformar a cada dia a partir da palavra dele, a partir daquilo que ele tem feito conosco. Quero ter uma palavra de oração e depois a gente já vai passar para a palavra propriamente dita. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui gravando, Senhor, uma palavra, que a tua igreja possa ser edificada através dela, Senhor. Também nós pedimos para as pessoas que estão doentes, Senhor, por conta do coronavírus, que o Senhor venha trazer alento, que o Senhor venha trazer a tua cura, que o Senhor venha fazer com que diminua, Senhor, essa doença, para que possa ter leitos para as pessoas, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, pelas pessoas que o Senhor tem curado, que o Senhor tem, de alguma forma, livrado, Senhor, da morte. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Dentro da proposta que nós temos colocado, desse ano de plantação da Igreja Bússola, e agora uma série de mensagens sobre fundamentos. Semana passada eu preguei aqui sobre o quanto que nós precisamos desse Deus, que nós partimos do pressuposto que nós não podemos nos salvar e que é Jesus que nos salva. E dentro disso, até eu estava ouvindo uma palavra do Jonas Madureira, ele disse que quando a pessoa tem um encontro com Jesus, a primeira reação dela é entender: eu estou perdido. E a segunda reação dela é: me salva. Então, quando nós nos deparamos com Jesus, nos encontramos com Ele, nós entendemos que, de fato, nós dependemos dEle. E a gente passa a nos enxergar com uma realidade mais verdadeira do que, de fato, nós nos enxergamos quando nós não conhecemos a santidade dEle, a beleza dEle, a perfeição dEle. E é justamente esse contraste que faz com que a gente entenda que nós, de fato, não somos santos, não somos dignos, não somos tão belo quanto achávamos que éramos. E assim a gente entende: estou perdido, eu não sei para onde ir. E a segunda reação é: me salva. Eu achei muito interessante essa palavra dele, e vai de encontro àquilo que a gente pregou semana passada, que eu passei para vocês, e espero que tenha sido bênção na vida de vocês. E dentro dessa proposta, então, eu quero falar hoje um pouco dessa proposta sobre o fundamento, sobre alinhar a nossa igreja no conhecimento, alinhar a nossa igreja na compreensão teológica, alinhar a nossa igreja na compreensão do cristianismo, de que nós estamos fazendo aqui. E hoje eu quero falar especificamente sobre quem Jesus sobre talvez algumas características bem fundamentais dele, de quem ele é e, de fato, daquilo que ele pode fazer e do que ele faz por nós, a partir de quem ele é, de fato. E eu quero usar um texto aqui, quero usar outros textos, mas eu quero usar um texto como base, que é um texto que eu gosto muito, João capítulo 1, e eu quero ler aqui com vocês do versículo 1 até o versículo 10. Fala assim o texto: no princípio era aquele que é a palavra. Uma tradução vai dizer: no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. E a minha tradução fala: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. João veio preparar o caminho para Jesus. 8. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz.
estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Esse texto aqui ele é um texto assim fundamental para o cristianismo, porque o principal objetivo de João a escrever esse livro é apresentar Jesus como Deus. É dizer, aquele que vocês estavam esperando, aquele que o povo judeu estava esperando, o verdadeiro Messias, aquele que vinha salvar o povo de Deus, ele chegou, é Jesus. E quando João fala, no princípio é aquele que é a palavra, e a palavra logos, ou logos no grego, é uma palavra que dá todo o sentido para isso que está falando, porque dentro da tradição, da filosofia grega, essa palavra logos é aquilo que dá o sentido para o universo. Claro que essa palavra ela tem muitas definições e daria para falar muito tempo aqui só sobre essa palavra, mas basicamente falando sobre ela, a palavra ela significa o que dá sentido ao mundo, aquilo que move o mundo, e de fato é Jesus. E o que João está dizendo aqui, aquilo que a tradição filosófica, o gnosticismo pregava como sendo o sentido do mundo, está aqui, é Ele, é Jesus. É Jesus. Então, eu quero falar 3 pontos aqui, que Jesus sempre existiu, que Jesus é Deus e que Jesus é vida. E quando João começa aqui, no princípio era aquele que era a palavra, a gente vai entender que Jesus é Deus, porque ele estava com Deus no princípio, ou antes do princípio até. É isso que João está dizendo aqui. Antes de serem feitas todas as coisas, Jesus já é, ele não é construído e ele não é criado, e sim ele é Deus. Ele é o próprio Deus, que por meio dele foram feitas todas as coisas e sem ele nada teria sido feito. Nós como cristãos, isso precisa cair no nosso coração, isso precisa alimentar a nossa fé, de modo que a gente entende Jesus não como um profeta, não como um filósofo, não como alguém que dá algumas dicas para a gente viver, mas sim alguém que é o sentido do nosso viver. Alguém que é o logos, que é o logos, que é esse sentido do mundo inteiro. Alguém que de fato nós depositamos a nossa fé e a partir disso ele muda o rumo da nossa história, ele nos transforma, ele nos enche. Então ele sempre existiu, ele não é criado, ele é criador, ele é Deus. Quando fala no versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. E também quando fala essa palavra, no princípio era aquele que é a palavra. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, e quando a gente olha, por exemplo, o livro de Hebreus, no capítulo 1, vai falar lá que Deus falou por vários meios, através dos profetas no Antigo Testamento e tal, né? E era essa palavra de Deus, através de algumas pessoas, dos profetas, que guiava o povo de Deus. Era Deus dando o comando, Deus falando sobre a sua própria vontade. E guiando o seu povo no deserto, e guiando o seu povo nas circunstâncias, e guiando o seu povo na construção de uma religião, na construção de uma cultura, na construção dos valores do seu povo. E quando a gente vê João dizendo no princípio era aquele que era a palavra, João está dizendo que essa palavra de Deus, esse governo de Deus, ele se fez carne. E Jesus é a própria vontade de Deus se encarnando, vivendo aqui na terra e dando referência para nós, e dando norte para as nossas vidas, e sendo de fato a bússola para quem nós somos. Ele que dá o sentido de tudo, ele que dá o sentido para as nossas vidas. Ele que nos deu sentido, ele que dá sentido, ele que dá comando, ele que dá direção para as nossas vidas. O cristianismo também parte desse pressuposto, que Jesus é Deus, que ele está vivo, que ele veio, viveu aqui, fez o que ele tinha de fazer, morreu, ressuscitou e agora vive. Ele vive eternamente. Então o cristianismo, o fundamento do cristianismo é que Jesus é Deus. É que Jesus vive, e ele vive eternamente, porque ele não foi criado, ele é criador, ele é Deus. Ele é Deus. Então ele sempre existiu, ele é Deus,
Ele é Deus, um Deus que governa, um Deus que cuida, um Deus que criou e que governa. Fala no versículo 4: nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. 10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Isso aqui, quando a gente olha aqui, poxa, Jesus ele foi rejeitado pelos seus. É verdade. Com um propósito enorme de nós entrarmos nessa condição de termos a possibilidade de sermos o ramo enxertado, como fala nos evangelhos, de sermos esse que não era o seu povo, mas que passou a ser família de Deus por conta de Jesus, que veio de dois povos fazer um, como fala a Bíblia. De dois povos ele fez um, de gentios e de judeus. Ele anula a lei, não que ele anula a lei no sentido da lei em si, mas ele anula a lei do seu próprio povo, como sendo só os judeus o povo de Deus. Mas ele vem e ele passa por cima dessa lei, e ele faz com que nós sejamos ramos enxertados, filhos adotivos, e passa a ser filhos verdadeiros dele. Isso aqui faz com que a gente entre no plano de Deus, faz com que nós possamos chamar a Deus de Pai, que nós possamos ser família de Deus através de Jesus. Por Jesus nós somos família de Deus. Nós temos um Pai, não somos órfãos. Nós temos um Pai todo-poderoso que cuida de nós, que sustenta as nossas vidas, que guia os nossos passos. E um outro ponto que eu quero falar com vocês aqui é que Jesus é vida. Jesus é vida. João 14,6 também vai falar, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. E aqui, em João capítulo 1, verso 4, fala: nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Nele estava a vida, ele é vida. Não há vida fora de Jesus. Não há vida. E eu também quero falar aqui algo interessante, que muitas vezes a gente prega sobre Jesus com um tom de compensação. E às vezes eu acho que até é necessário. Mas às vezes a gente prega com Jesus dizendo assim, né? Olha, venha para Jesus, porque talvez a gente vai ter que abdicar de algumas coisas aqui na terra, mas nós podemos a partir de Jesus usufruir de uma vida eterna. Nossa, nós talvez vamos ter de deixar de fazer algumas coisas e tal. Como se houvesse alguma coisa aqui na terra que se comparasse à presença de Jesus. Como se houvesse algo que nós possamos experimentar aqui. Como se houvesse algo que nós possamos viver aqui que se compare a gente viver a partir desse Jesus. E que com toda a convicção do mundo e com toda a convicção dos céus também, eu posso dizer aqui para vocês, e eu falo para vocês, não há nada que se compare, absolutamente, não há nada que se compare a viver com Jesus, a viver com Jesus, não há nada, absolutamente. E quando a gente vai e traz uma palavra como forma de compensação, quem sabe a gente está colocando alguma coisa no nível dele. E, na minha opinião, eu acho que não há. Não precisamos pregar como compensação, em forma de compensação. Porque ele é a própria vida, ele é o sentido das nossas vidas. E ontem aconteceu algo bem interessante. Eu estava conversando com um amigo muito querido,
E nós estávamos conversando sobre Jesus e tal. E aí ele falou para mim: eu não penso nunca em retroceder da minha fé, porque Jesus é qualidade de vida, ele disse para mim. E aí eu pensei, nossa, ele resumiu aquilo que eu sinto, porque de fato Jesus é qualidade de vida. Nós não precisamos e não devemos pregar Jesus com compensação, como se houvesse algo de fato que se compare aqui na terra a viver com Ele. Não há. Jesus é qualidade de vida. Não há modo que se viva que se compare com viver com Jesus. Não há nada. Por quê? Porque Ele é Deus, porque Ele é eterno e porque Ele é vida. Simplesmente Ele é vida. Ele é a vida. Ele é a vida. Então não há nada na nossa vida que se compare, porque Ele próprio é a vida. É Ele que nos sustenta. E quando Ele disse isso, foi como se houvesse um insight na minha mente. Eu disse, claro, é isso. Jesus é qualidade de vida, porque os frutos de uma vida com Jesus são frutos de vida, porque nós vivemos saudavelmente com a nossa família, colocando os valores para os nossos filhos, porque nós temos uma presença na vida dos nossos filhos, porque nós temos a presença na vida da nossa esposa, aqueles que não são casados, que têm a sua própria presença na vida dos pais. E às vezes a gente abdica dos nossos próprios recursos para ajudar outras pessoas. E Jesus nos abençoa por isso, não que a gente faça querendo fazer isso como moeda de troca, mas Ele nos abençoa e Ele vai gerando vida. Não há nada que se compare, não há nada que se compare. Eu insisto, não há nada que se compare. Ele é a própria vida, Ele é a qualidade de vida. Nós usufruímos de uma vida com Jesus. Isso é simplesmente sensacional. Quem acha que precisa compensar com algum tipo de discurso uma vida com Jesus, que precisa dizer, vem para Jesus, né? Porque depois vai ter a vida eterna. Não, a vida eterna é agora, já começou. E viver com Ele é simplesmente maravilhoso. É maravilhoso. E a minha convicção é enorme. Não há compensação. Não há, absolutamente não há. Ele é a própria qualidade de vida. Ele é a nossa vida. Ele é o sentido do nosso ser, do nosso respirar, das coisas que a gente faz. E às vezes a gente erra, mas a gente erra e a gente fica assim, nossa, eu preciso voltar, né? Preciso voltar, eu dei esse passo aqui fora daquilo que é o propósito, mas eu preciso voltar, e Ele vai nos ajudando, o Espírito Santo vai nos dando força, vai iluminando o nosso caminho. Ele é a qualidade de vida, Ele é a própria vida, Ele é Jesus. Isso é uma premissa fundamental do cristianismo, é isso. Jesus é Deus, é eterno, e Ele é a própria vida. E para finalizar, eu quero deixar uma frase que está num filme muito famoso, que é o filme Matrix, que fala assim: há uma diferença entre conhecer o caminho e trilhar o caminho. Então não apenas saiba quem Jesus é através de discurso de outras pessoas. E eu quero adaptar essa frase aqui para a minha palavra, para aquilo que eu estou falando para vocês aqui. Há uma diferença entre conhecer o caminho e trilhar o caminho. Não conheça de ouvir falar Jesus. Trilhe o caminho que Ele próprio é. Viva com Ele. Experimente viver com Ele. Que não vai haver nada na sua vida que você vai colocar em xeque por Jesus. Que você vai dizer, talvez isso valha a pena eu trocar por Jesus. Não há. Há uma diferença entre conhecer o caminho e trilhar o caminho. Trilhe o caminho, viva com Ele, esteja com Ele. Porque não no final de tudo, mas na vida inteira, e no final, claro, teremos a vida eterna
de fato consumada, mas trilhando o caminho com Ele, estaremos de mão dadas com Ele, já vivendo a vida eterna. Isso é maravilhoso, é sensacional. Isso é a melhor qualidade de vida que alguém pode viver. Em nome de Jesus, que essa palavra caia no seu coração, que essa palavra encha o seu coração, e que Deus possa transformar cada dia mais as nossas vidas, mudar realmente a nossa essência, e que a gente seja atraído para Ele como um imã, e a partir disso possamos usufruir dele, da vida eterna, de um Deus que é eterno e de um Deus que nos chama de filhos. Nós fazemos parte da família dele. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma excelente semana, esteja orando pelas pessoas, né, que estão passando por problemas de Covid, de pandemia, e que Deus ele vai nos dar o socorro. Em nome de Jesus. E você que percebeu, eu estou com a camisa da Igreja Bússola. Nós fizemos uma camisa e ela é muito legal, muito bonita. Você que quiser comprar essa camisa, entre em contato conosco. Você que é da nossa igreja, você que não é ainda da nossa igreja, você que é de alguma outra igreja também. Se quiser comprar, ela será voltada para recursos que nós precisamos. Os recursos serão voltados para algumas coisas que nós precisamos fazer ainda na igreja, investir em som, enfim. Você vai abençoar a nossa igreja dessa forma. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.